Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre reposição de aulas. Como este canal fala sobre aulas online, eu vou falar sobre reposição de aulas online. Mas serve também para você que dá aulas presenciais. Muitos professores têm essa dificuldade e eu mesma já tive diversas vezes essa dificuldade de repor aulas quando o aluno falta muito. Alguns alunos faltam bastante e aí o que acontece? Vira uma bola de neve, porque você fica com aquele monte de aulas para repor e as aulas que você precisa dar, então você trabalha muito ou acaba repondo as aulas depois e acaba ficando 2, 3 meses sem receber porque está repondo as aulas anteriores do aluno. Isso não é bom. Por quê? Porque nós, professores, precisamos de uma previsão mais ou menos de quanto nós vamos ganhar todos os meses. É claro que quando a gente trabalha por conta, isso vai variar às vezes um pouco. Nós não vamos ter um salário fixo, alguma coisa fixa. E na verdade, tudo que entra não deveria ser o nosso salário quando nós trabalhamos por conta. O que entra, entra para a empresa e dessa quantia nós tiramos o nosso salário. Isso é o ideal. É até interessante que o professor tenha uma conta separada para a empresa, na qual tudo entra e depois ele pega uma parte para ele, em uma outra conta, para ele ter noção do que é o salário dele, do que é o capital da empresa, mesmo sendo uma empresa individual. Mas voltando para a história das reposições, nós precisamos ter uma certa noção do que nós vamos ter todos os meses. Então nós podemos ter ou um contrato ou regrinhas para que os alunos tenham um certo limite de faltas que eles podem ter. Cada professor vai trabalhar de uma forma diferente, então não há uma regra para que todos sigam. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente, então não há uma regra, porque depende de vários fatores, depende do professor, daquilo que ele quer para ele, depende dos alunos, do público que você tem, de vários aspectos, de quanto você cobra a hora-aula, enfim, de vários aspectos. Quando você cobra uma hora-aula muito baixa, você precisa dar mais aulas e menos tempo você tem para reposição. Quando você cobra um valor um pouco maior, você tem como repor algumas aulas de alguns alunos, porque você não fica enforcado ou enforcada, né, no dia seguinte, então você pode no dia seguinte ou no outro encaixar aquele aluno. Mas tudo tem que ter um limite. Existem professores que têm contratos ou regras que estipulam que não há reposição. Então, quando o aluno falta, ele perde a aula. Veja bem, não há certo e nem errado. Você tem que encontrar o que é melhor para você e para os seus alunos. No meu caso, eu não tenho contrato, eu tenho regras e essas regras funcionam bem. Eu mando para o aluno as regrinhas por e-mail. Para mim, para o meu público, as regras funcionam melhor. Então, como regra, se o aluno não avisa, o aluno falta, eu fico esperando o aluno não avisa, é aula dada. Ou se o aluno avisa em cima da hora, muitas vezes. Mas, se o aluno avisa com uma certa antecedência, eu reponho a aula. Eu sou flexível, digamos assim, nessa questão de horário, mas existe, é claro, um limite para essas reposições. Isso vai depender de cada aluno, vai depender do seu público. Existe uma outra ideia para os professores que têm alunos que de repente faltam um pouco mais e que funciona muito bem para as aulas online, talvez não funcione tanto para as aulas presenciais. Você deixar estipulado ao aluno que quando ele falta, ele vai receber uma aula gravada. É importante que você diga ao aluno não que é um vídeo ou que é um material extra, mas que é a aula gravada, a aula que ele faria, mas gravada. Então você está lá no seu computador e o aluno falta ou avisa em cima da hora ou avisa, ainda que ele avise com um pouco de antecedência, você pega aquela hora que você estaria com ele, aquele período, e você grava uma aula. Você pode gravar uma aula assim, como eu estou gravando, aparecendo na aula, ou você pode gravar a tela do seu computador e aí você nem mesmo precisa aparecer, ou você pode aparecer num quadradinho. Existem programas que gravam a tela do computador e você num quadradinho explicando. E aí você grava tudo aquilo que você faria com ele em aula.
E você pode mandar lições também, você pode mandar lições de exercícios auditivos, exercícios escritos, enfim, você pode mandar tudo em um pacote para ele por e-mail ou você pode deixar dentro do Google Drive. Os meus alunos costumam ter uma pastinha no Google Drive e dentro dessa pastinha eu vou colocando as datas. Em cada pastinha eu coloco a lição de casa, o que nós vimos naquela aula. E você pode colocar a aula dessa forma. Dessa forma você pode não ter reposição. Quando o aluno falta, ele vai receber esse pacote, uma aula gravada por você naquele momento, uma coisa, você vai usar aquele tempo de aula, você não precisa usar o tempo todo da aula, claro, porque você não precisa fazer um vídeo de 45 minutos ou de 1 hora, você faz um vídeo menor, porque é melhor para o aluno, mas você vai usar aquele tempo para colocar o vídeo lá dentro da pasta. Você vai usar aquele tempo para selecionar algumas coisas que ele pode fazer. Então, você está trabalhando para o aluno naquele horário, que é a aula dele. E o aluno sabe que quando ele faltar, ele vai receber aquela pastinha com tudo aquilo que ele tem que fazer e ele não vai perder também a aula. Eu não faço dessa forma porque os meus alunos não faltam tanto, então eu consigo repor, encaixar. Mas é uma ideia que eu posso usar no futuro, que vocês também podem usar. E eu sei que existem professores que já estão usando isso. Coloquem aqui nos comentários o que vocês fazem com relação às faltas dos alunos. Vocês repõem a aula? Vocês têm regras? Vocês já usam essa questão da aula gravada? Qual é a opinião de vocês sobre o assunto? Vamos trocar experiências aqui nos comentários do YouTube. Se vocês gostaram das dicas, não esqueçam de curtir o vídeo e de fazer a inscrição no canal para que nós possamos chegar aos 1000 inscritos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!